Pastor Alex, pode subir aqui, de pé ainda. Quem está cansado, fica um pouquinho de pé. Se o pastor quiser colocar vocês para sentar, ele fica à vontade. Mas se não quiser, daqui para as 9 horas, vocês sentam. Quero cumprimentar os filhos da luz com a paz, Senhor. Amém. Amém ou amém? Amém. Graças a Deus, podeis assentar-vos. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, primeiramente eu quero externar meu agradecimento a este casal de profetas, pastor Elias, pastor Wilma, sua família, de uma forma especial, a qual nós temos um apreço e um carinho muito grande por eles, a qual a nossa amizade tem enriquecido no decorrer dos anos, e pelo contrário não tem se desgastado, mas tem se fortalecido. Louvo a Deus pela vida deles, retornar a esta casa, um privilégio, uma honra de estar aqui diante de tantos homens e mulheres ilustres que tiveram assumido esta tribuna como porta-voz de Deus, né? Ontem nós tivemos aqui pastor Gisley, uma metralhadora, que esteve aqui ontem realmente fazendo uma bagunça santa. Graças a Deus por isso. E hoje aqui estamos na qualidade também de profeta. Um carro, um Fusquinha 66, uma Ferrari, talvez podem ser distintamente separados pela questão da potência, da beleza e da fábrica. Mas porém, tanto o Fusquinha 66 como a Ferrari, se não tiver combustível, de nada adianta. Então, que adianta uma Ferrari sem combustível? E tendo Fusquinha que tem combustível. Isso que mostra que os vasos mudam, mas quem opera é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dono da obra e aí ele está aqui. Você pode dizer amém? Amém. Que maravilha. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero aqui só dizer Isaías 43, versículo 13, que diz assim: antes que existisse eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero aqui dar um rápido testemunho. Nós estamos vivendo momentos de 2020, 2021, um momento de pandemia. Um momento que requer de nós total atenção, cuidados. Tá? Realmente um vírus que não respeita a etnia, não respeita a posição social, não respeita credenciais, diploma, sendo ricos ou pobres, negros ou brancos. Esse vírus realmente veio provar que nós somos apenas pó e nada mais. Só que nós devemos confiarmos em Deus, porque ninguém parte desta terra a qual não cumpra-se os propósitos. O tempo do homem na terra é destinado por Deus. Enquanto a gente vê pessoas que se dizem cristãs preocupadas com o vírus e preocupadas com a morte, isso mostra uma crise espiritual. Porque se nós olharmos para a igreja no passado, os discípulos não temiam a morte. Muito pelo contrário, a morte era um portal para a eternidade de aproximação com Deus. E Paulo dizia: consolai-vos aos outros com essas palavras, porque os que morrerem primeiro ressuscitarão, e depois nós que estamos vivos seremos transformados. Essa é uma promessa para a igreja. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos as mazelas da vida, porque o próprio Jesus disse que não teremos aflições. Mas diante de uma coisa que nos conforta, que só partiremos desta terra no dia que findar o nosso tempo. Então, se você não partiu ainda, é porque o seu tempo não chegou. Mas nós entendemos que a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Por que o Senhor está falando isso? Porque eu tive uma experiência pessoal e posso falar com toda a propriedade. Tomei todas as precauções, a nossa congregação também da mesma forma, nas parafernálias para poder atender a demanda do Ministério da Saúde. Mas interessante que na nossa congregação ninguém pegou coronavírus na congregação.
tudo pegou em reuniões familiares nas suas casas. Que ironia, não é? Então a gente tem que observar que o inimigo invisível pode estar em qualquer lugar. E assim também aprove ao pastor Alex, a minha família, também será cometido pelo coronavírus. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Fui acometido com o coronavírus, fiquei com 70% do mal comprometido. Era para me ser entubado, ficar na UTI, mas Deus avisou a minha esposa, ainda no hospital, e ela entendendo que era uma direção de Deus, que não deixasse me internar, porque se eu fosse para o UTI eu não voltaria. E ela assinou um termo de responsabilidade. Eu passei maus momentos terríveis, e depois de passar realmente quase 10 dias, uma situação muito delicada, fiquei já nos últimos dias 3 dias sem conseguir me alimentar de qualquer forma, uma febre intensa, e chegou os últimos dias que eu pensei, não dá mais. Eu já tinha entregado os pontos e disse, Senhor, seja o que o Senhor quiser. Se chegou a minha hora, é a minha hora, mas eu não dou conta mais. Não tinha forças para respirar, sentia muitas dores, já estava perdendo a noção da sanidade mental, estava realmente muito atordoado, muito enfraquecido, e deitei no quarto porque já não tinha mais forças físicas para suportar. E pela madrugada fui despertado de uma forma inusitada. Então eu olhei para cima, olhando e pensando o que estava acontecendo. De repente eu comecei a ver uma roda, parecendo uma roda de carro, e essa roda começou a descer até que pousou em cima do meu peito. E eu fiquei olhando aquilo, tentando imaginar o que seria aquilo. E quando aquela roda pousou em cima do meu peito, eu vi uma mão que veio pela esquerda e outra pela direita, e vinha em minha direção. 2 mãos realmente estranhas, com umas garras, e ela vinha tentando atingir o meu peito, mas a roda estava por cima, então ela batia nas rodas e saía faísca e fogo. E por 3 vezes assim fizeram. Na terceira vez ela sumiu, desapareceu, e eu ali caí no sono e dormi. No outro dia, no domingo pela manhã, acordei de uma forma diferente, com fome. Disse para minha esposa, estou com fome, e ela pegou e fez o café, e eu tomei um café reforçado. Foi quando eu percebi que eu estava faminto, não estava tossindo, não estava com dor no peito, não estava com dificuldades para respirar. Naquele momento eu estava completamente curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. E Deus me alertou dizendo que a morte tinha vindo naquela noite ao meu encontro. Mas ali Deus estava dizendo, a roda representava a oração dos justos, dos santos, a intercessão da igreja. Quando um povo ora, tem resposta, Deus guarda, Deus protege, aleluia. E ali pude ver a mão de Deus. Olha que coisa linda, como Deus nos guarda. Amém. Mas não só tratando isso, depois voltamos às atividades normais. 3 meses depois, estava nas atividades da igreja, comecei a sentir uma dificuldade muito grande e recebi uma seta do inimigo. E de repente eu comecei a tudo que era doce, eu comecei a tomar, a comer, e não conseguia comer mais nada, a não ser aquilo. E de repente eu senti muito mal, fui para a igreja, estava na ceia, passei muito mal. Em 2 eventos eu quase desmaiei. Minha esposa disse, vamos para o médico, alguma coisa está errada. Chegando lá, a enfermeira perguntou, já fez a medição da glicose dele? Ele tem diabetes. Minha esposa disse, olha, que eu saiba, ele não tem na família, e ele não tem. Mas depois da Covid, nada pode duvidar, faça o teste. Quando fizeram o teste, o aparelho não conseguiu fazer a medição, porque estava mais de 1.200. A mulher ficou assustada, comunicou com o médico, correu para dentro e começou aquela luta para baixar a minha glicose. E ali ficamos das 3 da tarde até as 4 horas da manhã numa luta ferrenha. Me colocaram na UTI, me monitorando. E quando foi
às 7 horas da manhã disse: só vamos fazer o teste agora. Se tiver baixado para 200, nós liberamos. E aí fizeram o teste, já tinha dado 200 e pouco. Diz: vamos liberar, mas que vocês tomem total precaução. Se aumentar, corra para o hospital imediatamente. Mas uma coisa que chamou a atenção foi a doutora, porque ela falava o tempo todo dizendo: não estou entendendo, não estou entendendo. Porque quando alguém fica com 400, 500, já entra em coma. Esse moço faz mais de 1.200, isso é fora do comum, não existe, isso é ilógico. Mas a gente sabia, porque Deus estava no controle. Quando Deus está, a morte não vem. Ainda que ela bata na sua porta, Deus está dizendo: não chegou a sua hora. Aleluia. E nós fizemos então um tratamento, mas ela não abaixava, até que nós fizemos uma consulta com o neurólogo. Ele disse: essa medicação aí não vai funcionar de nada, vou passar uma medicação nova, vai ter um efeito melhor. Graças a Deus, o que era de 600 desceu para 500, 500 para 400, 400 para 300, 200, agora está entre 100 e 90. Estabilizou. Agora eu posso até me assanhar e comer algumas coisinhas, né, que não podia outra hora. Mas tudo isso é para entender que quando Deus tem uma promessa na sua vida, passe o que passar, Deus vai cumprir. Porque Deus é fiel. Amém? Amém? Amém. Eu senti de contar esse testemunho antes de ministrar a palavra, para poder dizer aqui a todos nesta noite: quantos acreditam na promessa de Deus? Amém. Quantos acreditam que ainda é possível recomeçar do nada? Então coloque-se de pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Estava eu pela capacidade que Deus nos dispensou, teologicamente falando, apropriado dentro do tema, de trazer uma palavra. Mas Deus nos surpreende, porque faltando alguns minutinhos a chegar aqui, Deus falou assim: pode mudar. Irmão, eu tinha o hábito de fazer esboço, eu gostava muito. Não que eu estou esmorecendo escuro, mas eu sempre me surpreendi dizendo: você preparou isso, mas eu preparei outra coisa. Então eu aprendi a deixar que Deus direcione, que Deus fale, em que Deus, a gente seja apenas uma voz para transmitir aquilo que Deus quer falar. E estando vindo para cá, Deus disse: a mensagem não é essa, muda ela. Então, mais do que depressa, eu mudei, deixando que o Espírito venha falar aos nossos corações. Mateus capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Aqueles que encontrou, digam amém. Amém. Está escrito assim na minha tradução NVI, pode ser diferente da sua, mas acompanhe-se. Diz assim o Mestre Jesus narrando: nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a ruptura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Podem se sentar. Meus queridos amados, como de praxe sempre faço, gostaria que os santos olhassem aqui dentro dos meus olhos, apesar ainda da distância de alguns. Eu sei que a carinha não ajuda, mas pede graça a Deus, aguenta essa prova ferrinha até o final, e com certeza Cristo irá vos dela agora, porque faz necessário que entenda a tua atenção, para que haja compreensão, porque o importante não é o entrar, o importante é o sair. Que Deus crie uma metanoia, haja uma mudança de pensamento, porque o nosso culto não é emocional, o nosso culto é racional. O nosso culto não se limita ao bebedouro, ao banheiro, à cantina, aos abraços, afagos, os cumprimentos. Mas o nosso culto, ele se volta inteiramente quando nós deixamos que Jesus seja o centro e o alvo de todas as coisas.
Você pode dizer amém? Amém. Que maravilha. Estamos aí nessa linda campanha que fala um ano para recomeçar. Recomeçar não é fácil. Nunca foi, nunca será. Recomeçar é começar de novo. Ou começar do nada. Aquilo que outra hora foi feito, de nada tem base mais, a não ser com uma lição de aprendizado para fazer as coisas certas. Quantos de nós gostariam de ter a mentalidade que nós temos hoje, voltar alguns anos atrás, para corrigir os nossos erros? Quantos de nós olhamos para trás e fica com vergonha e diz: nossa, como eu era menino, como eu era infantil, quanta bobeira, quantas coisas que foi inúteis. Não é assim? Nós não podemos voltar no passado para corrigir os nossos erros, mas nós podemos entender que a luz das Escrituras e a própria Bíblia dá ênfase que a única certeza que temos é o presente. Eu estava conversando com uma pessoa dizendo: você já olhou o símbolo da lei? A primeira coisa, você vai ver uma mulher com uma venda nos olhos, segurando uma balança e uma espada. E você vai entender que a balança, elas são a medida de peso. Mas o que é interessante é que existe um marcador que fica bem no meio. O marcador, ele não vai poder marcar o que foi ou o que será, mas ele marca apenas aquilo que é, no momento. Tem gente que coloca o peso de medida do passado, e outros querem colocar o peso de medida do futuro. O passado já passou e o futuro é incerto, ninguém sabe. Mas a única coisa que nós temos certeza é o presente. E com isso nós temos que entender que o próprio Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, quando chega na plenitude dos tempos, depara com um aspecto social totalmente adverso daquilo que Deus queria. Porque quando Deus quer um povo para si, escolhe um homem lá de Ur de Caldeus, chamado Abraão, muda o seu nome para Abraão, e de Sarai para Sara, e aqueles que eram velhinhos acabam se tornando o pai de uma grande nação. A sua prole dá prosseguimento em Isaac e em Jacó, que muda o nome para Israel. De 12 tribos se torna uma grande nação, que habita 430 anos no Egito, até que por mão poderosa de Deus, por intermédio de Moisés, conduzem para o deserto ao destino de Canaã. Mas Moisés para abrir o caminho e Josué introduz a terra prometida. Mas antes da introdução, Deus chama o povo, edifica um tabernáculo, e o mais precioso é das leis. Moisés sobe para cima do monte 40 dias e 40 noites. Uma experiência ímpar, sobrenatural, fenomenal, a qual Moisés depara com Deus, que pega 2 tábuas de pedra e Deus escreve com o seu próprio dedo as leis e os mandamentos. Mas depois de 40 dias Deus diz para Moisés: desce, porque o meu povo se corrompeu. Moisés, quando desce, está tentando justificar com Deus as coisas que Deus não se irá se não provocasse a morte do povo. Mas quando chega no soberbo monte, depara com Arão, os homens que levantou o bezerro de ouro e estavam ali em uma profanação. Moisés é tomado de um zelo ardente ao ponto de jogar as tábuas e quebrar. O que eram as tábuas do mandamento? Era algo precioso, porque fora edificado por Deus. Moisés, de uma forma impensável, mas tomada por um zelo momentâneo, leva a quebrar a lei, a quebrar uma aliança. E naquele momento Moisés se volta ao povo, coloca as coisas no lugar, mata os idólatras e volta-se para Deus. Moisés sobe novamente para o monte, mais 40 dias e 40 noites. Mas agora Deus começa a conversar com Moisés, dizendo: Moisés, agora é a hora de recomeçar, porque você veio de uma forma e desceu de outra.
E agora você está subindo de outra e vai descer de outra. Não estou entendendo. O problema na nossa vida não é como subimos, é como descemos. No momento que Moisés está, Deus está editando as leis, está escrevendo. Mas Moisés está preso ainda no complexo. Moisés ainda está preso naquilo que é encantador aos olhos e leva à dificuldade de raciocinar. Moisés desce com essa mentalidade, que achando que era bom ao ponto de querer ensinar Deus como fazer as coisas. Pedro chega um momento que quer ensinar Jesus o caminho a ser percorrido. Tem hora que nós somos tão insanos que nós achamos que Deus é alienado. Lembra de Adão quando erra? Não tem de reconhecer o Senhor e dizer: Deus, a culpa é tua. Eu não tenho nada a ver com isso. Estava muito bem até a mulher que tu me deste. Moisés achava que compreendia, entendia as coisas. Mas Deus então está dizendo: Moisés, você desceu de uma forma, achando no seu pensamento, no seu raciocínio, na sua ideologia, nos estudos, na ciência, naquilo que é visível, aquilo que é normal e natural. Mas o nosso Deus não trabalha na ótica humana. Deus não trabalha dentro daquilo que nós achamos, porque Ele responde para Isaías dizendo: o meu caminho não são os teus caminhos, o meu pensamento não são os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Porque muitas das vezes nós queremos ir por um caminho e Deus está dizendo: nada disso. Não, mas esse caminho aqui é mais curto. E Deus está dizendo: esse é o problema. Nós queremos encurtar, nós queremos fugir da dor, das lágrimas, das decepções, dos traumas. E muitas das vezes nós achamos que podemos dentro daquilo que nos dá como capacidade. Mas então Deus disse: Moisés, tu tem que aprender que você é pó e eu sou Deus, que você é de baixo e eu sou de cima. Tu és criatura e eu sou o Criador. Oh, aleluia! Porque quando tem um certo Jó, que quando perde tudo e não sabe como recomeçar, ele começa a indagar com Deus. Homem ímpio, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Um crente para quem botar defeito. E muitas das vezes nós questionamos as dores, as perdas da nossa vida. Mas então Deus começa a lançar 33 perguntas para ele. Me responda se você pode contender com o Leviatã. Onde você estava quando a terra foi firmada do nada? Aonde tu estavas enquanto estabelecia as estrelas, o sol? Você sabe me dizer sobre como que é avaliado o peso do ar? Você sabe onde você estava quando eu coloquei no sistema gravitacional? Quando eu coloquei no centro o aquecedor da terra? Tu sabes, Jó? Então Jó olha e diz: Senhor, eu não sei de nada. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio da dor é um tesouro escondido, porque foi necessário Jó perder tudo para ganhar a sua fé. Foi necessário perder para ganhar. Muitas vezes Jesus está dizendo: é necessário morrer para viver, perder para ganhar. Aleluia! E você talvez entrou aqui e perguntando acerca de 2020, 2021, de perdas irreparáveis, de danos que parecem incalculáveis, mas Deus está dizendo: há muitas vezes em nós perdas para entender que é necessário perder para ganhar. Aleluia! E Jó entendeu qual foi o final dele. Deus deu em dobro. Deus deu em dobro. Deus deu em. E eu perguntei para Deus: mas por que Deus deu em dobro? Olha para cá. É porque quando o filho primogênito recebe a porção dobrada, e a lei diz que quando alguém defraudasse ou tirasse alguma coisa, era para devolver duplicado ou quadruplicado, dependendo da situação. Quem tirou de Jó foi quem? Deus? Sim ou não?
ou não? Deixa eu te ajudar. Não foi Deus, foi Satanás. Deus permitiu Satanás. Então tem que retribuir em dobro. Tem que restituir porção dobrada. Então, se Satanás provocou dor, perdas irreparáveis, entenda uma coisa: vai ter restituição. Começar não é fácil, mas recomeçar é porção dobrada, é dupla honra. É dizer, como diz para Zacarias, dizendo que Deus irá restituir os anos que os gafanhotos lhe roubaram. Como pode restituir o ano que foi roubado? O que passou, passou. É porque Deus pode fazer em um ano aquilo que a tua história inteira ainda não aconteceu. Deus tem poder para fazer em uma semana aquilo que um mês não aconteceu. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Coisa tremenda. Moisés agora volta novamente, entende o recado de Deus, mas agora Deus disse: é hora de recomeçar, Moisés, mas de forma diferente. Não sou eu que vai tirar as pedras, é você. Larga elas. Moisés então tem que agora preparar as pedras. Agora Deus disse: Moisés, também não sou eu que vai escrever, eu vou ditar e você vai escrever, porque é um recomeço. Começou comigo, mas vai recomeçar com você. Ao momento que Moisés vai entendendo isso, porque uma coisa é Deus quando dita para você, outra coisa é quando Deus ensina você. Ah, você deve entender. Porque o ensinar de Deus não é simplesmente orar. O ensinar de Deus é na prática. Porque tem um ditado que quando a teoria chega, a alma não se cala. Quando a prática vem, nós, aqueles que têm apenas a teoria, ele tem que se render. Porque a prática mostra o que é certo, é como que tem que ser feito. E Deus muitas vezes nos ensina na prática, em meio às dores, as lágrimas, as decepções. Então Moisés agora entende isso. Então Moisés agora começa a dizer: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero a tua presença, eu não quero voltar da mesma maneira. Deus disse: olha, Moisés, ninguém pode me ver face a face, mas tu vai me ver pelas costas. Moisés, quando volta agora, o povo não pode olhar Moisés face a face. Sabe por quê? Porque a glória estava estampada no rosto de Moisés, ao ponto que teve que cobrir o seu rosto, porque o povo temia olhar para Moisés. E aí Deus lá na frente usa a boca de Paulo dizendo: ei, Moisés, quando lia a lei, colocava um véu sobre o seu rosto, mas agora nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Agora entre eu na mensagem. Agora Jesus chega na plenitude dos tempos. Jesus está diante de todos aqueles que os assistem, os leis, os homens da lei. E Jesus começa a dizer que você não pode se prender com vinhos novos e novos velhos, ou vice-versa, mas põe vinho novo em odres novos e antes se conserva. Jesus estava dizendo acerca da lei de Moisés: a lei é boa, mas é incapaz de justificar o mundo. Então apontava-se para aquele que era a revelação desde o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo. Paulo diz que ninguém põe outro fundamento senão que já foi posto em Cristo Jesus. Oh, meu amado, entenda uma coisa: a única coisa que nós precisamos ter a certeza é de Jesus. A única coisa que nós precisamos pensar é em Jesus. A única coisa quando olhamos para a Bíblia é em Jesus. Porque quando eu olho em Jesus, eu vou entender que Deus, olhando para o passado, naquilo que era velho, que estava trazendo rupturas, Ele está dizendo: não posso pegar aquilo que é velho e colocar em novo, porque senão se corrompe. Então Jesus está dizendo: Adão corrompeu, mas agora o novo homem, agora Jesus Cristo traz coisas novas. O primeiro homem trouxe a morte, mas o segundo traz a vida. O primeiro
da vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: viva o simples da vida. Olha para cá. O sábio rei Salomão diz que a vida Deus edificou de forma simples para o homem viver, mas o homem complicou. Jesus então veio, olha para cá, memorize isso, dizendo: eu estou trazendo coisas novas, um evangelho autêntico, que é capaz de transformar e mudar o homem em toda a sua essência e circunstâncias. Por quê? Porque quando o primeiro homem pecou, e Deus dizia que se obedecesse o mandamento único só de comer do fruto da árvore proibida, morreria. Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. Um homem então concebe a morte em si, e a primeira coisa, afasta-se de Deus, é expulso do jardim. Um homem, quando ele é feito do pó da terra, matéria-prima, mas recebe a essência do alto de Deus, o sopro da vida, o ar. Jesus agora, quando morre e ressuscita, ele chega perante os discípulos que estavam apreensivos e assustados e diz: ei, receba o ar. Soprou sobre eles. Porque Jesus estava dizendo: porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino do Senhor. Jesus dá um exemplo de como recomeçar das cinzas, de como refazer aquilo que estava cheio de entulhos, podre, destinado ao inferno, estava pronto para ser aniquilado pelo martelo do juízo de Deus. Então Jesus traz novamente. Por que Jesus sopra neles? Porque o homem, em Gênesis capítulo 6, Deus disse: o meu espírito não contenderá mais no homem. A Bíblia diz então que Deus retira o espírito dele do homem. Gênesis capítulo 6. No capítulo 11 ele edifica uma torre. Então Deus traz uma confusão de línguas para os confundi-los. Memorize isso. Mas no capítulo 12 de Atos, após Jesus soprar e dizer: receba o ar, Jesus estava dizendo: eu estou refazendo, eu estou recomeçando, reconstruindo. Mas fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Gênesis capítulo 6, o Espírito de Deus é tirado do homem, e ele começa a andar errante pela terra. Mas em Joel ele diz que eu vou retornar isso, eu vou trazer ao projeto original. Em Atos capítulo 2, o Espírito vem sobre eles como línguas repartidas. Como línguas o quê? Repartidas. Como línguas o quê? Repartidas. E quando nós olhamos em Gênesis e vemos uma torre, as pessoas começaram a falar em línguas, mas os confundiram ao ponto de espalharem. Mas em Atos capítulo 2, as línguas repartidas, as línguas estranhas, levaram multidões a chegar no barulho e dizer: como pode eles falar em nossas próprias línguas? Ela não traz divisão, nem confusão e separação, mas ela traz unificação. Aleluia. Ela traz o homem ao verdadeiro sentido de ser imagem e semelhança de Deus, a cumprir aquilo que Deus disse ao homem: crescei e multiplicar. Como assim? A essência de crescer e multiplicar não é a mesma coisa? Porque Deus está falando multiplicar, está falando da fecundação. Mas se crescer, o que Deus está querendo dizer disso? Como que pode crescer? Então Paulo começa a responder: para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. Aleluia. Jesus então começa a ensinar para que todo esse complemento
coração, para que toda a nossa vida seja um complemento de total bênçãos e um recomeço dentro daquilo que é cristocêntrico, tem que ser em coisas novas. Oh, aleluia. Aleluia. Então, quando a gente olha para a igreja, a força do Evangelho, Jesus dizendo que ficou para trás é para frente. A gente olha hoje na igreja, em pleno século XXI, a gente vê as pessoas com semblante carinho. As pessoas estão na igreja como se tivessem velório. Muitas das vezes Deus está usando profetas para levar uma palavra rema. 33 mil promessas destinadas ao seu povo. E a pessoa não esboça nenhuma reação. Não fala aleluia, não diz glória a Deus, não fala tudo estranho. Ela olha aquilo ali com uma indiferença. A terra remói dentro dele por causa das tempestades, da aflição, da luta. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está querendo trazer coisas novas para a tua vida. E nisso é necessário que venha ventos, tempestades, lutas, para te mostrar que é no meio da tempestade que acalma a tempestade não é você. Não adianta segurar a vela, não adianta segurar o leme. Se ele não acalmar a tempestade, é ele que cessa a força do vento do mar. É ele que declara a bonança da minha vida. Oh, glória a Feche os seus olhos, levante a sua mão para cima. Deus está dizendo: rompa com as coisas do passado, rompa com as coisas velhas, arranca a cultura velha, aquilo que te atrapalha a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom servo, um bom crente. Ei, rompa com as coisas velhas, porque elas estão impedindo que coisas novas cheguem. Deus quer trazer coisas novas para mim e para a tua vida. É um tempo novo, é um tempo do recomeço, é um tempo de uma nova história, é um tempo da alegria, é um tempo de cantar, é um tempo de dizer: só o Senhor é Deus. Comece a declarar uma palavra, comece a receber a unção profética nesta casa. Foi ministrada sobre este púlpito e hoje Deus está declarando: receba coisas novas da parte do Senhor. Coloque coisas novas dentro de você. Oh, Deus está profetizando. Deus está trazendo coisas novas dentro dessas casas. Deus está curando vidas, cicatrizes, emoções, perdas. Deus está dizendo: você lembra quando você prostrava? Lembra quando você pregava? Lembra quando você ouvia a minha palavra? Você não tinha que trazer isso, tinha que trazer uma toalha para enxugar. Deus está dizendo: Deus está trazendo coisas novas para a sua vida. Você não aprendeu tudo, você não sabe tudo. Há tempo de recomeçar e aprender coisas novas. Ei, olhe para cá. Você não viveu tudo no seu casamento. Ah, pastor, eu vivo há 30, 40 anos. Eu conheço só pelo olhar que você pensa. Os homens têm uma capacidade de surpreender. Sabe o que acontece? É porque a gente para de olhar para o lado. A gente para de observar quem está caminhando.
às vezes está desenhando algo tão extraordinário. Eu disse aqui no começo sobre a minha experiência. Mas olha para cá. Quando nós estamos atolados com o problema, com a luta, com a dificuldade, ó, a gente não consegue ver Deus. Só os problemas. Mas Deus me deu a condição de ver Deus no meio do problema. Porque muitas das vezes Deus não vai te livrar da fornalha, Deus vai te livrar na fornalha. Deus não vai te livrar da cova, Deus vai te livrar na cova. Aleluia. Aleluia. No meio da dor, no meio da minha aflição, eu consegui enxergar, sabe o que? O amor de Deus estampado em cada vida que dizia: pastor, estou orando por você. Pastor, eu estou fazendo depósito para ajudar na medicação. Pastor, eu senti de orar por você, de olhar e ver as pessoas dizendo: estamos em oração. É Deus dizendo: meu amor. Está muitas das vezes um frentista que está colocando um combustível no seu carro, é alguém na padaria te vendendo um alimento, é alguém servindo você e você não está vendo. É Deus dizendo: meu amor, está estampando os mínimos detalhes em cada cuidado da tua vida para a realização dos teus sonhos. Porque eu sou produto do meio. Para mim ser alguém, eu tenho que espelhar, eu tenho que olhar para alguém e dizer: é isso que eu quero. Mas para mim ser, e ao chegar aos meus sonhos, eu não ando sozinho. Há muita gente trabalhando comigo sem eu perceber. É Deus dizendo: eu estou com você. E você diz: aonde o Senhor está comigo? Eu estou muitas das vezes no ônibus, como motorista. Eu estou como frentista colocando combustível no seu carro. Eu estou como dono da livraria que você compra os livros. Eu estou em todos os lugares ao serviço para fazer de você um novo começo para a tua vida. Deus está em todos os lugares trabalhando, dizendo para você: o teu sucesso é o meu sucesso, a tua conquista é a minha conquista, a tua alegria é a minha alegria, diz o Senhor. Aleluia. Coloque de pé. Aleluia. Deixa eu dizer algo extraordinário para finalizar aqui. Porque Deus me deu a ilustração aqui agora e disse: é assim que está a minha igreja. Em 1988, os Jogos Olímpicos de Seul, estava tendo uma competição de maratona. E ali o ginásio, os esportes estava lotado, mais de 100 mil pessoas. Chegou os primeiros, foram aplaudidos. Hoje chegamos em retardatário. E quando tudo parecia que já estava findado, uma coisa chamou a atenção do público. Era a última pessoa da fila, a última corredora a entrar na arena. Mas o interessante é que ela não entrava assim. Ela entrava como se tivesse embriagado. Mas ela não estava embriagada. Ela tinha dado todo o seu esforço. Ela tinha dado tudo de si. Ela tinha esvaído toda a sua força, todo o seu potencial físico, ao ponto de receber câimbras, dores insuportáveis. E perguntaram para ela por que ela não parou, por que ela desistiu. E ela dizia: porque na minha camiseta tinha a bandeira do meu país. Eu não podia envergonhar. Eu não poderia honrar, ainda que chegasse último, mas eu tinha que chegar na minha chegada. Naquele momento, toda a plateia, todos ali vendo, comovidos com aquela cena, e veio os paramédicos se deram hora dizendo não. Ela rejeitou os paramédicos dizendo não, e ela foi de um lado para o outro, dores, de uma forma muito estranha fisicamente falando. Foi ao
estava dizendo assim, é a minha igreja. Tem muita gente, não está entendendo, está vindo com pouca força, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por eles até com gemidos inexprimíveis. Eles vêm com um sentimento de derrota, mas chega que um profeta declara, ele sai daqui, não vou desistir, eu vou continuar mais um pouquinho. E o mais lindo de tudo, então Paulo chega e declara para a igreja de Corinto: ei, eis-me vós, igreja do Senhor, servem de espetáculo para Deus e os anjos. Aleluia. Serve que deu mais um pouquinho. Porque vocês servem de espetáculos para Deus e para os anjos. Porque quando Deus vira para Satanás e diz: Jó não vai me decepcionar, Deus e os anjos estavam torcendo por ele. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, depois de apanhar bastante, os céus estavam torcendo para Paulo e Silas. Eles entenderam o recado, e ali Deus estava dizendo: espera só um pouquinho para vocês verem o que vai acontecer. Naquele momento, Paulo e Silas começam a louvar. O céu se coloca de pé na torcida pelos missionários de Deus, aos pregadores do Evangelho, e ao ponto de Deus dizer: desce anjo, mas vocês não vão fazer nada, a única coisa é tocar os pés da prisão, e depois o que vai acontecer? As cadeias vão se abrir, as correntes vão se quebrar, e vai ter um recomeço, vai ter salvação, vai ter uma igreja que vai proclamar o nome de Cristo, o Senhor da glória, e dizer que Ele vai salvar as famílias da terra. Há muita gente sofrendo com filhos, com pais, com esposa, com maridos. Mas Deus manda dizer que hoje: esforça-te, não desista, porque enquanto você pensa que acabou, Deus está dizendo: eu estou começando mais. Pastor, mas Deus profetizou, eu não estou orando, e quanto mais ora, pior fica. Deixa eu te trazer um segredo, uma revelação. Sabe por que a coisa está feia na sua casa? Sabe por que a coisa está difícil? Quanto mais ora, mais o seu filho dá trabalho, mais a casa fica dificultosa, mais a tribulação vem. É porque Satanás sabe que os dias estão contados na sua casa, e ele está tentando fazer de tudo para você desistir e mostrar que não tem jeito. Mas é Deus dizendo: estou tirando tudo do lugar, estou eu entrando em cena, estou eu colocando as minhas mãos, estou eu fazendo uma varredura, estou eu colocando as coisas no seu devido lugar. É um tempo de recomeçar, é um tempo de uma nova história, é um tempo de uma nova vida, é um tempo de um novo ministério, é um tempo de coisas novas para mim e para a sua vida. Quem acredita, levanta a tua mão agora. Meus amados, eu vou entregar porque eu já estou indo aqui, mas eu quero fazer algo aqui que Deus me impulsionou. Eu sei que nós estamos em meio de pandemia, mas depois você pega o álcool em 70%. Mas você pode ficar de frente com alguém de 2 em 2. Você pode. Fica de frente com ele, de frente com ela. Se você estiver segurando na mão, não segura, solte as mãos. Aleluia, solte as mãos, fique de frente. Se não tiver 2 em 2, pode ficar de 3, não tem problema. Faz a rodinha aí pentecostal. Olhe para cá, olhe para cá. Pastor, o que é isso que o senhor está fazendo? É Bíblia. É Bíblia. A Bíblia diz que é bom que sejam 2, não um só. Porque se um cai, o outro levanta. Se um estiver com frio, o outro esquenta. Porque um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Olha para cá. A energia só é possível quando duas forças paralelas se encontram. Onde é que
negativo e o positivo. Quando o negativo e o positivo se unem, gera energia, gera força. Eu não sei, mas talvez alguém do seu lado está precisando do encontro dos dois polos. Está precisando do encontro das Escrituras. Porque quando 120 homens entenderam isso, foram tomados ao ponto de abalar a Escritura de Jerusalém do mundo. E hoje não é diferente, porque há um recomeço, há um novo momento para essa igreja. Há uma profecia neste lugar. Mas olha para cá, sabe de onde vai começar isso? Não são os pregadores, dos profetas que virão, mas serão daqueles que aqui estão. Serão boca de Deus na terra, mãos ungidas para curar, libertar e salvar. Meus amados, fica de frente um com o outro. De frente um com o outro. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. De frente um com o outro. Mãos para cima, lá em cima. Deus está profetizando nessa casa. Mas não toque nele, não toque nela. Até que eu diga. Olhe para mim aqui. É um tempo novo. Deixa os olhos velhos. É olhos novos. Você é um vinho novo vai entrar em você. É uma aliança, é um pacto. E na medida que vier, há pessoas aqui que não falam mais em línguas estranhas, há pessoas aqui que não sentem o poder, já não pula na presença de Deus. E Deus está dizendo que é hoje que é um tempo novo de renovar as suas forças, renovar a tua fé, a tua esperança.